Boa tarde, estamos aqui com o professor Luiz Roden, decano da Escola de Ciências e Humanidades da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, que fica no Rio Grande do Sul, ao nosso convite, junto com o Felipe de Campos Ribeiro, professor da Faculdade de Psicologia aqui da Universidade Federal do Pará. Convite também feito por mim, Ricardo Evandro Martins, da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Direito. Estamos no meio da universidade, na verdade, aqui no canal do Tucunduba, que atravessa a Universidade Federal do Pará, aqui na cidade de Belém, onde ocorre, como todo mundo sabe, no dia de hoje, nessas semanas, na próxima semana de novembro de 2025, a COP30, certo? E no meio desse evento, nós fizemos o convite ao professor, que muito gentilmente aceitou, para falarmos sobre filosofia, e ecologia, justiça climática e também tratar criticamente o evento da COP. Na realidade, nesse exato momento, inicia-se a Cúpula dos Povos aqui na Universidade Federal do Pará, que é um evento também muito importante, como a da COP, em que há a presença de comunidades, povos indígenas, quilombolas e outros movimentos sociais, defensores dos direitos humanos, da natureza, dos direitos da natureza, que também estão interessados na discussão sobre esse tema. Professor Luiz Roden, muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. É um baita de um prazer e uma alegria, como diz Gaúcho, estar aqui ao lado do professor Felipe, da Fernanda, que está aqui ao nosso lado também, nesse belo local e também aqui nessa cidade de Belém. É realmente uma alegria, uma honra para mim estar na COP e na COP com vocês aqui. É um momento assim significativo porque todos nós fazemos parte de um todo e um todo que está sendo dilacerado, e esse todo ele só poderá ser regenerado, recosturado se a gente trabalhar junto, fizermos a nossa parte. E por isso que eu propus uma reflexão, e a gente vai começar hoje de tarde, né, Felipe, Ricardo, sobre a relação entre educação e hermenêutica como um exercício de reconexão virtuosa com a natureza. Eu acho que esse é um trabalho filosófico importante a ser feito, trabalharmos do ponto de vista da educação, uma perspectiva de revertermos a destruição do planeta via educação socioambiental. Essa seria, tá bem? Muito bem. Professor, nós combinamos, eu e o Felipe Ribeiro, de realizarmos duas perguntas para começar, sabendo que o diálogo tem início, mas a gente não sabe como vai terminar. E aí só pode responder cada vez que fizermos a pergunta, no seu tempo, de modo livre. Felipe Ribeiro. Então, professor Luiz Roden, guardar aqui. Vamos só esperar o barco passar rápido. Que legal. Universidade da Amazônia. Então, depois da passagem do desvanecimento do famoso Popopô, né, agradecendo o seu aceite para conversar aqui com a gente, eu vou lhe fazer diretamente uma primeira pergunta. Na aurora da modernidade, o filósofo britânico Francis Bacon, no seu novo órgão, que inauguraria a ciência moderna, enunciou aquela frase célebre, que diz: para se dominar a natureza, é preciso primeiro obedecê-la, né? Obedecer à natureza, né? E aí começou o progressivo processo de supremacia do homem enquanto sujeito e da natureza enquanto objeto do conhecimento e de toda uma razão instrumental que, como tantos filósofos na modernidade já trabalharam, começou a se desenvolver. Eu queria que aqui no meio da COP30, a gente fazendo uma abordagem filosófica de todas essas questões sobre a relação homem-natureza, sujeito-objeto, queria que o senhor começasse comentando essa frase que foi a fundadora desse processo histórico que nos trouxe até aqui, que é a modernidade, né? Que o senhor comentasse a partir da sua perspectiva filosófica. Excelente pergunta, Felipe, e ela é o fulcro da questão. E eu diria o seguinte: nós vivemos hoje no que se chama a era do antropoceno.
E essa era do Antropoceno é uma era que substitui ou passa adiante do que se chama do Holoceno, que era uma era em que havia uma espécie de harmonia, uma conjunção entre humanos, animais e natureza. O que nós estamos vivendo hoje é o que se chama Antropoceno, e ele se caracteriza pela seguinte questão: é a primeira vez na história do planeta em que a ação humana, engendrada por uma lógica, por uma epistemologia, por uma metafísica, que é essa do conhecer poder, calcada na cisão sujeito-objeto, ela engendra uma mudança na natureza, na Terra. Mas é uma mudança que é destrutiva. Então, esse é o problema central. A mudança na própria natureza, podemos fazer, e é importante mudar um curso de um rio, fazer uma hidrelétrica, mas o que nós estamos fazendo é uma mudança, é uma transformação, é uma ação da humanidade na realidade, na natureza, que ela está se tornando irreversível. Uma das minhas questões, por isso a pergunta do Felipe, ela é central. A gente precisa compreender qual é a lógica, qual é a epistemologia, qual é a gramática que está por trás da engendração, vamos dizer assim, ou da criação do Antropoceno, cujos efeitos nós todos conhecemos. Mares acidificados, desertificação, rios poluídos com mercúrio, poluição, mares subindo, aquecimento global, assim por diante. E a minha tese, não é a minha tese, é de muita gente, é a seguinte: o que está na base do conhecimento que justifica a ação humana destrutiva é o que você disse, a cisão radical entre sujeito e objeto. Nós, com a modernidade, Bacon, Descartes, né, nós criamos um modo de pensar e logo um modo de agir pautado nessa lógica, nessa cisão sujeito-objeto, humanos, natureza. Então, o ponto fundamental é a gente entender que essa lógica, esse dualismo precisa ser superado. Nós precisamos repensar esse modus operandi que engendra uma ação que é destrutiva. Por quê? Qual é o problema da cisão sujeito-objeto? Nós criamos uma alienação entre humanidade e natureza. Nós criamos uma separação, uma distanciação. Um exemplo muito simples. Por exemplo, estamos andando tomando uma Coca-Cola, por exemplo, aqui, e nós pegamos e jogamos a garrafa de Coca-Cola ou a latinha no rio, porque os outros de repente não vão ver. Nessa lógica dessa cisão sujeito-objeto, nós não nos damos por conta que nós não estamos jogando fora, nós estamos jogando em nós mesmos, entende? Nós estamos, não existe dentro, não existe fora. Então esse é o problema dessa lógica, dessa forma. Ou então, quando a gente entra num colégio e vai estudar, né, nós entramos em prédios e estudamos a natureza, mas nós não sentimos o ar, né, nós não sentimos o vento, as folhas caindo, a gente não sente a natureza, por quê? Porque nós estamos separados dela. Essa alienação, ela justifica as ações, porque as ações, então, elas são realizadas independentemente do que acontece lá e do efeito dela. Por quê? Porque nós estamos separados dela. Então, acho que essa é uma questão fundamental. E outra questão que está vinculada a isso, Felipe, é uma lógica. No Antropoceno, nós temos uma lógica temporal que se centra no presente. A gente precisa pensar a temporalidade sempre numa articulação passado, presente e futuro. O que caracteriza o Antropoceno? E, na verdade, também é um respingo da relação sujeito e objeto. É uma absolutização, uma presença no presente. Se mata o passado, se olvida o passado, né? Histórias indígenas, vai se explorar ouro, por exemplo, né? As populações ribeirinhas, indígenas, não se leva em conta a história deles, porque de repente um rio, um local ali era um local de ritual, onde se enterravam os mortos, era um espaço sagrado. Nessa dimensão do presente, aquele que é regido por essa lógica sujeito-objeto, ele, pensando apenas
nele mesmo. E, aliás, esse é o outro ponto fundamental. Nessa lógica sujeito e objeto, é o sujeito que é importante. O sujeito é grande, ele é enorme. E o objeto, ele é pequeno, né? Porque ele tem que ser controlado, dominado, bem na questão que você falou. Por isso, conhecer é poder. Por quê? Porque é um domínio, é uma objetificação que se faz em relação ao objeto. Voltando à questão da temporalidade, então essa absolutização do tempo presente, ela também não leva em conta o tempo futuro. Por isso que o Hans Jonas, por exemplo, propõe que é importante fazer uma heurística do medo, né? Pessoal, se a gente continuar jogando mercúrio no rio, se a gente continuar queimando combustível fóssil, a gente vai destruir, vai aquecer o planeta, vamos olhar para o futuro. Então, a lógica de olhar no futuro. Bom, esse é o problema, então. A pergunta do Felipe me faz pensar sobre o problema dessa questão de calcar, então, e de ter essa lógica, essa gramática epistemológica sujeito e objeto. Vou pegar agora as palavras do Ailton Krenak. A Ailton Krenak vai dizer assim: por isso que a nossa educação é uma educação sanitária. Por que ela é sanitária? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, das minhas filhas. Se a gente vai comprar uma verdura, ela sempre, ou uma fruta, elas sempre vão querer aqui a mais brilhosa, mais bonita, mas de repente essa mais sanitária, essa mais limpa, ela está cheia de veneno, entende? E elas não vão querer uma batata, uma banana que de repente tem uma ruga, uma sujeira. Por quê? Porque a gente olha, a gente não está ligado, a gente não está friccionado a isso é a palavra então, com o processo que a produziu, né? Com o processo e que de repente uma banana vai ter um bichinho, entende? Vai ter uma sujeira, e isso entende por quê? Porque nessa lógica da asepsia, entende, de uma educação sanitária, nós não aprendemos a conviver, que a sujeira não é uma coisa ruim, né? Que a sucuri que vocês encontraram esses dias aqui faz parte do processo, entende? E ela não precisa ser morta, por quê? Porque a gente tem uma... Nós que estamos no espaço dela, não ao contrário. Exatamente, entende? Então, assim, isso, agora eu já estou começando a apontar as soluções, mas isso é a pergunta próxima e eu sei que o Ricardo vai fazer a pergunta por aí. E eu vou retomar uma outra reflexão que eu acho que é importante, e a partir da questão que o Felipe nos coloca. Charles Taylor publicou um livro muito importante que se chama Cosmic Connections. Qual é a tese do Charles Taylor? Com a modernidade, nós vivemos o que se chama o desencantamento do mundo, o desencantamento da natureza. Por quê? Porque nós objetificamos, nós controlamos, nós manipulamos, nós usamos, e nós perdemos aquele senso de admiração, de contemplação, ou de que nós fazemos parte disso. E por isso a proposta do Taylor nesse livro é a gente precisa fazer novamente uma conexão entre, né, humanos e natureza, sujeito e objeto novamente. E a proposta do Taylor é que a gente faz isso pela poesia, a gente faz isso pela sensibilidade estética. Uma outra forma é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós temos uma entrevista que é integrada na natureza, ela não está dissociada, ela é coerente com aquilo que a gente está querendo propor e que pensa que é a melhor forma de a gente pensar a educação hoje. E esse é o ponto fundamental. Então, a educação hoje, a educação do antropoceno é uma educação calcada na lógica esquizofrênica ou da cisão sujeito-objeto. A educação que precisa ser moldada novamente ou costurada é uma educação que pensa uma lógica, uma forma diferente dessa que engendrou e sustenta e justifica o antropoceno. Então eu diria assim, saber não é apenas para conhecer, o conhecer não deve ser apenas para dominar, o conhecer deve ser para cuidar, deve ser para reconectar com a natureza e para nós termos um senso de pertença à natureza. Então, eu diria que essa é a pergunta. Eu sei que não respondi tudo, mas décimo hermeneuta é aquilo que diz que eu tenho a última palavra e ela existirá. Ótimo. Professor Roden, o senhor citou agora, além do Ailton Krenak, o senhor citou depois um pensador alemão, judeu alemão, Hans Jonas. Que todos sabemos, foi aluno do filósofo alemão Heidegger, que é marcado biograficamente pela sua
associação ao nazifascismo, mas que foi um pensador que enxergou a natureza de modo que se tentava subverter a lógica moderna, se enxergar a natureza não mais como recurso natural, assim como ele também alertava, especialmente na Carta sobre o Humanismo, sobre os seres humanos serem tratados como recurso humano. E aí muito se fala disso, do Heidegger e também da sua crítica técnica, da sua postura um pouco ambígua, ou na verdade bastante ambígua em relação à técnica, ora tecnofóbica, ora também pensando a técnica como um modo de descoberta. E eu sei que a sua formação, já com quase 30 anos de pesquisa séria sobre um de seus outros discípulos, que é o Gadamer, Hans-Georg Gadamer, é também aquele que estava pensando a ecologia, também pensando as relações entre ciência e o meio ambiente. A minha questão é no seguinte sentido. Eu sei que muito antes deles, antes do Heidegger ainda, né, a fenomenologia já estava pensando a ideia de que a nossa relação sujeito-objeto é marcada numa relação com o mundo circundante. E essa separação, muito antes do Heidegger, né? Já com o Husserl já falando disso, a nossa relação com o mundo circundante e com o outro, é uma relação em que essa separação ela é fictícia, ela é criada pelo mito da modernidade, ou como a escola de Frankfurt também vai fazer, né? A razão instrumental. É isso aí. A minha questão é, o senhor acha que essa tradição fenomenológica anterior ao Heidegger, essa tradição que é renovada pelo Jonas, renovada pelo Gadamer, ela consegue dialogar com esses problemas que temos aqui na Amazônia, consegue dialogar com os pensadores também do Brasil, como Krenak, Nego Bispo, pensadores que estão preocupados com a natureza, preocupados com a nossa sobrevivência nesse mundo em que a catástrofe parece iminente. E se a filosofia hermenêutica, a ideia de um diálogo do Gadamer e mesmo essa preocupação com o mundo podem dar alguma resposta? Sim, Ricardo, excelente tua pergunta. Tá? Como diz alguém, vamos por partes então. Eu diria, vamos assim de trás para frente. Do ponto de vista da fenomenologia, sem dúvida, ela é anterior, ela já lançou várias sementes propondo essa conexão, novamente, essa conexão natural, onde não havia, na verdade, a desconexão, né? Entre, no Lebenswelt de Husserl, é o mundo da vida, né? E o mundo da vida não há uma separação entre nós e a realidade sujeito e objeto. É uma realidade que a modernidade reforçou como uma forma realmente de domínio, e que tem o seu lado positivo, mas no caso negativo. Então, assim, Husserl, eu diria, com o conceito de Lebenswelt, já apontava para essa costura natural entre nós humanos e a natureza, que os povos originários têm. Por isso que a grande questão dos indígenas, que aliás são muitos os indígenas presentes aqui, né? Eu fiquei impressionado, né? Os povos indígenas não viviam sob esse dualismo, sob essa esquizofrenia. A relação entre povos originários indígenas era de mãe natureza, né? Era os seres, os animais, eles estavam integrados na natureza. Não havia não havia também uma supremacia entre indígenas e os animais, entende? Como nós temos no Antropoceno. O Antropoceno é o homem branco, europeu, né? E que exclui, se nós pensarmos a proposta dos povos originários, todos os seres são importantes, inclusive uma pedra, né? Inclusive o bambu que a gente está sentado aqui. Então tudo está integrado. Então eles já nos dão essa lição, e não é por nada que todos, o Taylor inclusive, imagina Taylor, um americano, né? Um filósofo, usa como exemplo os povos originários como essa forma de justificar um modus operandi em relação à natureza, de pensar, de sentir e de agir, entende? Então isso é importante, é uma integração entre todos eles. Bom, agora em Heidegger, eu acho que a ideia de mundo como morada, né, ela é muito legal. Eu acho que nós pensarmos o mundo como uma morada, um local onde a gente está em casa,
E se eu estou em casa nesse mundo, não faz sentido eu jogar veneno no rio, né? Porque eu vou me envenenar, né? Não faz sentido nós nos desvencilharmos da natureza simplesmente. Então, assim, é por isso que a Laudato Si, por exemplo, toda a ideia né, pensar a natureza como a nossa casa, como a nossa morada, eu até não sei a relação com Heidegger, mas eu acho que a gente poderia estabelecer, né? É isso, a gente pensar essa relação com a natureza como um lugar comum. A diferença da nossa casa individual é que aqui nós temos uma casa comum. Isso nós temos dificuldade, porque a modernidade ela absolutiza o sujeito em detrimento também dos outros. Bom, chegando agora em Gadamer, o que eu acho interessante em Gadamer, ou especificamente na hermenêutica, eu acho muito legal. Bom, se o ponto central do antropocentrismo é essa lógica esquizofrênica e que justifica uma ação que controla, que domina, que usa e como uma laranja ela chupa e joga fora, na hermenêutica o que é importante é a relação. Por isso uma coisa que eu acho que é simbólica e significativa, quem é que é o nome da hermenêutica está vinculado a Hermes. Quem era Hermes na mitologia grega? Hermes é aquele deus que está entre a porta e a saída, é aquele que faz a ligação entre o mundo dos mortos, o mundo dos vivos, é aquele que faz a ligação entre os humanos e os deuses, né? É aquele que faz a relação, é aquele que institui a terceira margem do rio, como diz o Guimarães Rosa. Ele é o criador, ele é o que faz. Por isso é difícil definir Hermes. Ele está sempre em movimento, ele tá andando, ele é dinâmico. E nós não suportamos a mudança, a dinamicidade, né? Por quê? Porque é pluralidade, né? É uma temporalidade que é diferente, tu tem que integrar o passado, o presente, o futuro. Então, assim, eu diria, na própria palavra hermenêutica, nós encontramos uma proposta de uma educação que é um exercício de reconexão com a natureza e que é virtuosa. Porque a gente pode estabelecer, nós vivemos uma conexão com a natureza que ela é viciosa, destrutiva, né? Então, e quando Hermes faz essas pontes, ele faz para criar vida, ele faz para restaurar os mortos, ele faz para fazer as ligações entre esses mundos separados. Então eu acho isso muito interessante, eu gosto disso. Né? E eu acho uma coisa muito interessante que a hermenêutica filosófica, ela se caracteriza como aquele exercício de traduzir. Em alemão, Übersetzen. Übersetzen é o exercício de a gente transpor. Olha só, nós estamos ao lado do rio Tucunduba, que significa o protagonista. Übersetzen é pegar uma coisa que está naquela margem e trazer para essa margem. Então, uma palavra dita em alemão, Übersetzen. Eu preciso agora trazer de lá para cá e dizer que Über é sobre e Setzen é por sobre. Então, o exercício hermenêutico é o exercício de traduzir, é de trazer de uma margem para outra. E isso é criação, não é simplesmente transposição. Né? Como aqui, e na verdade o movimento que importa é o que está no meio. Aqui. Então, assim, acho que isso é tradição hermenêutica novamente, ou seja, tu propõe uma conexão. E é isso que talvez é o mais importante para nós do ponto de vista filosófico, ou seja, a gente aprender um modus operandi intelectual e epistemológico que não é mais ou contra, mas com a conjunção e. E aí a gente justifica, né? Indígenas, negros, quilombolas, mulheres. Não é numa lógica fascista em que é ou, né? O melhor, o pior, e assim por diante. Então acho que esse é um outro elemento fundamental. E um outro elemento eu acho fundamental, na própria tradição filosófica, a gente lembra que a origem da filosofia ela está calcada no verbo taumatsen, no verbo que significa admiração, admirar-se. A capacidade que nós temos de nos admirarmos, olha o tamanho desse eucalipto, né? Que coisa impressionante. Acho que aqui é uma figueira. Quando nós começamos a fazer esse exercício e pensa assim, a beleza disso, o tempo disso, nós estamos criando uma conexão e que ela não vai
ela não vai nos deixar pegar uma motosserra e serrar simplesmente porque ela está atrapalhando o nosso caminho. A gente vai fazer um caminho, de repente, que passa ao lado, né? Não vamos fazer o caminho reto, assimétrico, matemático, tipo dos jardins lá do Versailles, né? Mas a gente vai fazer um caminho do lado, quando a gente tiver Sinuoso, né? sinuoso, vai fazer uma vereda. E isso é essa outra lógica, entende? Epistemológica, que os indígenas têm, né? E que a tradição hermenêutica propõe. E eu diria, já que falamos do Grande Sertão Veredas ontem também, ele propõe. Por isso o Grande Sertão, o Grande Mundo, ele é, na verdade, veredas. Então, assim, isso, qual é que é, assim, a minha proposta? Essas coisas a gente precisa, como diz o Guimarães Rosa, traduzir em linguagem de dia de semana. A gente precisa colocar isso nos currículos escolares, entende? Estudar o que é natureza, ou estudar os problemas da tragédia climática, isso precisa ser assunto de disciplina em colégio, né? Na educação. E a gente sabe que não é. Se estuda, sim, né? Mas muitas vezes não é. E aí, essa é a forma que nós temos, então, de talvez aprendermos a nos sensibilizarmos e nos voltarmos a criar essa reconexão com a natureza, esse reencantamento com a natureza. Porque a sensibilidade, ela é aqui, tem muitas formas de nós criarmos essa conexão, assim, mas eu acho que a sensibilidade é uma das melhores, talvez, né? Vejam como foi a questão desse movimento que houve há alguns dias no Brasil aqui com relação àquela eleição, lembram? Como é que você fez a mobilização popular para mudar? E aí a Câmara mudou, retrocedeu. Pela música, né? Sensibilização musical, ou seja, pela estética, pela arte. Então, assim, esse eu acho que é um caminho muito importante. A admiração, contemplação, estética, arte, como uma forma, então, de a gente insistir nesse exercício de reconexão com a natureza. Eu não falei aqui agora questões internacionais, políticas, isso seria talvez um outro desdobramento. Eu só falei dessa chave tua, né, do exercício do poder e essa proposta assim de solução. Né? Maravilhoso, professor. Muito obrigado. Isso. Eu também lhe agradeço. Eu que agradeço, foi assim uma honra, uma alegria e que bom. Eu acho assim, a COP aqui em Belém do Pará, ela foi muito significativa e ela vai produzir efeitos, talvez não efeitos muitos imediatos, práticos, mas ela ficou como um símbolo para o mundo por ter sido feito aqui, entende? E como a gente estava conversando com a vice-reitora hoje, eu acho que daqui vão se desdobrar muitos projetos, muitas parcerias nacionais e internacionais, porque se chamou a atenção para esse local, para esse espaço. Né? E a acolhida que se fez em Belém do Pará foi assim uma coisa quente, calorosa, amigável, tanto assim que eu posso dizer assim, eu me sinto em casa de Felipe, com o Ricardo, com a Fernanda, e os demais colegas aqui, tá bem? Você está em casa, volte sempre. Obrigado. Tchau.